boa noite. Nós estamos aqui hoje para uma live muito especial sobre os impactos da pandemia e a retomada dos negócios imobiliários. E para isso nós vamos contar com dois especialistas do nosso time, o Igor Freire, que é Head de Vendas aqui na Lelo, e a Roseli Hernandes, que é Head da área de locação. E a ideia é a gente retomar um pouco o que aconteceu nestes últimos 100 dias, como é que a gente passou por toda essa experiência do impacto do fechamento do comércio e de todas as determinações governamentais que foram dadas, e agora a gente já começa a perceber um movimento de reabertura e sentir se isso está se espraiando para o mercado imobiliário e de que modo isso está acontecendo. Bom, para a gente tecer aqui um pano de fundo, então eu queria primeiro, antes de mais nada, né, dar boas-vindas para vocês, Roseli e Igor, antes de começar aqui a tagarelar, a falar bastante, mas eu queria dar as boas-vindas para vocês e também para todo mundo que está conosco hoje aqui, nos ouvindo, e colocar para todo mundo que será muito prazeroso para nós tirar todas as dúvidas, ajudar com os questionamentos, dirigir a nossa live de hoje de acordo com o interesse de vocês. Então, no chat, vocês têm condição de participar e ir lá colocando as observações, as perguntas, aquilo que vocês querem que os nossos especialistas abordem, que eu vou dirigindo com eles esses questionamentos para que vocês todos sejam atendidos. Enfim, vou tecer aqui um pano de fundo para a gente se posicionar e começar nessa conversa. Lá atrás, em março, né, dia 10 de março, teve o decreto de pandemia, e aqui no Brasil, dia 20 de março, aconteceu esse reconhecimento. De fato, a primeira movimentação foi de surpresa total e de parada de tudo, né? Eu li outro dia num texto, e é muito por aí, é como se o mundo inteiro tivesse dado um suspiro, uma pausa. Tudo parou, tudo aquilo que estava nos planos deste ano de 2020 ficou por um determinado período, por um lapso temporal suspenso, de maneira a entender o que estava acontecendo, quais seriam os próximos passos, como é que a gente ia lidar com isso. E por quê? Porque, primeiro de tudo, a priorização tem que ser em relação às pessoas, às vidas humanas, e a gente concorda com isso plenamente. Aqui na Lelo mesmo, a nossa primeira providência foi cuidar das pessoas. E em que sentido nós fizemos isso? Na área da Lelo Imóveis, que é essa que a gente vai cuidar hoje, a primeira coisa foi colocar todo mundo em home office. Em 2 dias, nós colocamos 100% dos nossos colaboradores em home office e montamos assim, aproximadamente 300 escritórios particulares, porque cada um foi para sua casa com todo o aparato necessário para que nós continuássemos prestando os nossos serviços de uma maneira plena, só que cumprindo essa questão do distanciamento e cuidando da vida de todo mundo, não só dos nossos colaboradores, mas também dos clientes que não precisariam ir até as nossas filiais, até a nossa sede e fazer esse atendimento. Mais do que isso, o que permitiu tudo isso foi o fato da gente já ter um nível de digitalização, porque a empresa é uma empresa que tem essa questão do digital no DNA, a gente investe em tecnologia desde os primórdios da Lelo, desde os computadores enormes da IBM que ocupavam uma sala inteira, e isso vem se prolongando e a gente vem investindo nisso, é uma coisa que a gente acredita nesse pilar da digitalização. Então, isso nos permitiu, de fato, toda essa transformação neste prazo tão exíguo. Mas a gente sentiu também que todo mundo parou, então os condomínios pararam, não se permitiam mais as visitas nos prédios, a gente tinha dificuldade nessa questão do atendimento, porque as leads não vinham também naquele determinado momento, teve um momento de suspensão geral, aquela suspensão, aquele suspiro que o mundo todo deu, e a gente precisou lidar com isso, e mesmo que a gente tivesse os aparatos digitais para fazer os negócios, naquele pedacinho de tempo, a gente não conseguiu fazer muita coisa, mas para nossa surpresa, depois a gente brinca e fala assim, que a gente estava nesse caminho da transformação digital há bastante tempo, mas a Covid, a pandemia, de fato nos empurrou ladeira abaixo neste processo, e foi uma janela de oportunidade que nós soubemos aproveitar, e a gente quer contar aqui um pouquinho dessa história. Então, para isso, primeiro nós vamos falar da área de locação,
depois nós vamos falar da área de compra e vendas, e aí a gente faz aqui um pinga-fogo, discussões, e vamos colocando aqui as perguntas para um e para outro, de uma maneira que todo mundo tenha aí suas dúvidas contempladas. Então, Roseli, eu vou te passar a palavra, queria que você desse as boas-vindas e contasse para a gente um pouquinho o que aconteceu na área de locação, desde daquele momento lá do fechamento geral, como é que você viu isso nos números e como é que a empresa reagiu naquele momento e como que você tem esse olhar em relação ao mercado também, não só falando de Lelo. Obrigado, Moira. Obrigado a todos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, Igor, parceiro de trabalho aí, todos juntos aí. Eu vou apresentar para vocês alguns números que é bacana vocês conhecerem como é que está nesse momento a situação do mercado de locação, como que se comportou, né, nesse período aí de pandemia. Então, vocês estão enxergando a tela? Tudo bem? Tudo bem? Tá Então, perfeito, Roseli, tá ótimo. Ótimo, ótimo. Então, eu vou falar dos impactos da pandemia na retomada dos negócios em relação à locação de imóveis, né? E aqui eu trago um gráfico bem ilustrativo para a gente perceber, partindo de janeiro, que 100% dos negócios estavam sendo realizados, né, dentro das nossas metas, e em fevereiro a gente começa caindo para 95%. Em março, dia 20 de março, tem aquele momento em que começou a quarentena, dia 20 de março. E aí a gente já começa a perceber os impactos do negócio. A gente teve dificuldade de entrar para fazer visita nos prédios, a gente teve dificuldade com alguns clientes que queriam fazer mudanças nos prédios e os prédios se fecharam de medo da pandemia. Então, houve ali um momento, no mês de março, abril e maio, um momento mais difícil da pandemia, né? E em que a gente teve os nossos negócios caindo, né? As pessoas não estavam fechando negócios, com receio de sair de casa, de procurar imóvel, até um adiamento das suas necessidades com relação ao imóvel. Já em junho, a gente começa a enxergar o aumento aí dos fechamentos dos negócios, ou seja, a retomada acontecendo. As pessoas aprenderam a conviver com esse assunto da pandemia, a se proteger e a continuar os negócios. E queria também apontar para vocês que, se a gente comparar o número de negócios do primeiro trimestre com o segundo trimestre, a gente realizou só 42% em relação ao primeiro trimestre, tá? Nessa segunda tela, eu vou falar para vocês sobre o cenário atual e as perspectivas do mercado para proprietários e inquilinos. Então, vocês estão vendo aqui um gráfico que mostra o comportamento dos fechamentos de negócio comercial, que está na linha azulzinha, e o residencial. Nesse momento, vocês podem observar que o comportamento de fechamento de negócio, tanto do residencial como do comercial, ele sofreu mais ou menos os mesmos impactos. Apesar de, no comercial, o impacto foi maior, a queda foi maior nesse sentido. Agora, como que a gente visualiza aí a questão das perspectivas futuras? A gente enxerga que esse segundo semestre, ele será melhor, logicamente, mas uma recuperação muito lenta, mas crescente. Muito lenta não, porque já chegamos a 60%. Mais lenta, mas crescente. E a gente ainda não tem uma previsão de quando a gente volta a ter o mesmo número de negócios de antes da pandemia. Esperamos que seja muito rápido, mas tudo vai depender como vai evoluir as coisas. Queria também mostrar para vocês que a pandemia trouxe outras necessidades, né? E a gente percebe aí que no residencial as pessoas estão trabalhando em casa, em home office. E essa questão de trabalhar em casa trouxe necessidade de algumas pessoas de ampliar espaços, de ter um escritório, de ter, em função até de que as pessoas estão vivendo muito mais dentro de casa, precisa de uma área de lazer maior, de uma varanda. E as casas estão sendo muito procuradas para alugar, porque as pessoas querem quintal, estão valorizando coisas que às vezes que não eram tão prioridade no passado, mas nesse momento de pandemia está sendo. E com relação aos comerciais,
os imóveis comerciais, a gente sente que está num momento de muita transição. Então, teremos muitas mudanças aí. Empresas querendo diminuir os seus espaços comerciais, outras precisando ampliar, porque a quarentena pede que as pessoas tenham um distanciamento social muito maior, né? Uma distância de 2 metros. Então, a gente tem aí uma visão de que o comercial ele vai se modelar, é um novo normal, e todo mundo vai precisar saber conviver com esse novo normal, fazendo as suas mudanças, né? Com relação ao comportamento aí que a gente tem do interessado, o interessado em alugar imóvel, hoje ele valoriza muito essa condição de poder alugar de uma forma digital, né? Então, os negócios estão sendo realizados desde a busca do imóvel, a visita, a parte de documentação, contrato, todos de uma forma digital. E isso é bacana. E a Lelo está podendo, nesse momento, trazer toda essa experiência para o cliente. Até na visita, posso dizer para vocês que a gente tem aí o tour virtual, o Tour 360, que mostra todas as características do imóvel, desde o teto, o chão, o piso, a porta, a mobília. E o cliente tem a possibilidade de, num tour de 360 graus, ter uma experiência como se estivesse visitando de fato o imóvel. Além disso, a gente tem filme, a gente tem também a visita virtual, em que o próprio profissional pode ir ao imóvel e demonstrar através de uma vídeo para o cliente em tempo real, para que ele possa conhecer o imóvel. Então, são muitas vantagens aí em você fazer um negócio digitalmente, sem precisar se preocupar com essa questão do medo da pandemia, da contaminação, porque você só vai precisar sair no momento, se você quiser ver o seu imóvel de fato, ou no momento da mudança, tá bom, gente? Eu vou passar a palavra para o Igor, porque a gente tem muita coisa para falar, mas a gente vai aguardar aí as perguntas. Obrigado, viu, pessoal? Antes do Igor começar, só por conta de que a Roseli já encerrou a parte dela e podem sobrevir perguntas já para você, Roseli, no Q&A, que é essa teclinha que vocês veem aí na tela, se vocês quiserem endereçar questionamentos, eu já vou aqui tomando nota de todos, para depois da fala do Igor a gente começar aqui o nosso pinga-fogo, as nossas perguntas para os nossos especialistas. Vamos lá? Por favor, Igor. Gente, boa noite aí também. Obrigado por estarem aqui, né? A gente está se colocando à disposição para esclarecer dúvidas e falar um pouco do que a gente tem feito aqui na empresa. A Lelo tem 65 anos, tem uma capilaridade grande aqui em São Paulo, né? A gente tem mais de 22 escritórios e a gente tem uma área de condomínios também que dá uma estrutura muito forte aí para o nosso segmento de real estate, né? Além da área de locação que a Roseli falou e a área de vendas na qual eu sou responsável aqui. A gente realmente, a partir de março, tivemos que fechar algumas lojas no finalzinho de março, né? A gente teve um primeiro trimestre fantástico para a área de vendas. A gente tinha uma expectativa de ter um ano maravilhoso, né? Estava super acima de todas as nossas expectativas de meta, todas as nossas previsões de procura de imóvel. A gente está indo muito bem no primeiro trimestre do ano. E no segundo trimestre, a gente teve realmente esse momento de parada em março, e a gente tem 100 dias que estamos aí com as lojas fechadas, né? Como a Roseli falou e a Moira também, a gente rapidamente se reestruturou aqui dentro, a área de venda já tinha uma estrutura de atendimento de todas essas lojas nossas na nuvem. Então, quando a gente fechou as lojas, a gente continuou atendendo nossos clientes via telefone e fazendo as marcações de visita para os corretores rapidamente das residências dos nossos atendentes. Então, todo mundo no dia seguinte começou a trabalhar de casa com muita facilidade, até porque nosso sistema também ele já podia ter essa portabilidade de trabalhar ou na Lelo ou na residência, né? E a partir daí a gente começou a acompanhar um pouco toda a movimentação, muita gente ligando para a gente, muito proprietário. Hoje a gente tem um estoque de mais de 15 mil imóveis à venda em São Paulo, então muita gente super preocupada aí com o que ia acontecer. E eu vou falar um pouquinho do que vem acontecendo aí nos últimos 3 meses, e a gente tem se colocado à disposição de tentar ajudar.
Primeiro, quando a gente teve esse fechamento das lojas, no finalzinho de março, as vendas começaram a ficar um pouco mais complexas, porque a gente não conseguia fazer visita nos imóveis. Nós só trabalhamos com imóveis prontos, a gente não trabalha com lançamento. E aí, um pouquinho dos nossos números. Em abril, o que a gente tinha previsto para vender em abril, né? O primeiro trimestre, de janeiro, fevereiro e março, a gente foi super bem, vendeu acima da expectativa da empresa, né? Isso é muito bom. O cenário do mercado imobiliário para vendas e compra estava muito animador, mas com o fechamento das lojas, eu acho que todo o cenário, todas as imobiliárias, todos os corretores passaram por momentos difíceis, principalmente por causa da visita no imóvel. Todo mundo se fechou dentro dos imóveis e aí a gente começou a ter uma retração nas vendas, né? Em abril, a gente só conseguiu fazer 17%, quase 18% do que a gente tinha previsto de venda no mês, né? E a gente tem previsão de vendas para todos os bairros de São Paulo, praticamente todos. A gente atua também no ABC, São Caetano, Santo André, Tatuapé, Moca, Parque da Moca, Jardins, Pinheiros, Perdizes. Quase todos os bairros a gente tem uma meta. E do que a gente estava prevendo, a gente só conseguiu vender quase 18%. Então, a gente falou, gente, então caiu aí a nossa previsão quase 80%, né? Logicamente, natural. A gente já tinha refeito a nossa expectativa. A queda dos clientes procurando também imóveis nesses primeiros 2 meses aí, entre abril e maio, a gente sentiu. E aí, chegou no mês de maio, a nossa expectativa de venda já foi melhor, né? A gente já conseguiu vender 35% do que a gente estava esperando vender. E em junho, agora, a gente terminou vendendo quase que 50%, 45,81% do que tínhamos expectativa de venda, né? Ou seja, a gente começou a ver aí uma guinada, uma crescente nas expectativas em relação à realidade do que estava acontecendo, e esse cenário realmente começou a se traduzir na quantidade de pessoas procurando a gente, né, para comprar imóvel, né? Então, isso daqui é um cenário animador. Apesar de tudo, a gente já está conseguindo fazer as visitas de novo, as pessoas têm realmente buscado a gente para fazer aquisição, porque a gente teve algumas movimentações da economia que fizeram com que isso facilitasse também, e eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais disso, né? Falando dos interessados, a gente vendeu um pouco menos do que a gente esperava e, consequentemente, porque o interesse de compra no mês de março, de abril, ele reduziu muito forte, né? A gente teve uma redução de quase 30%, 27,3% no interesse de compra, se a gente comparar com o mês anterior de março, que foi um mês fantástico para a empresa. A gente teve muita busca de imóvel aqui dentro, a gente com mais de 100 corretores trabalhando aqui freneticamente. E em abril a gente sentiu a queda muito forte, né? Os clientes pararam de mandar e-mail, todo mundo ficou em casa. Quem queria fazer visita, queria só fazer a visita depois que a retomada acontecesse, né? E aí, no mês de maio, a gente já conseguiu ver uma crescente, né? Então, teve um crescimento de 14% em relação ao mês anterior, foi bom. E em junho, a gente praticamente está começando a voltar a mesma quantidade de interesse que a gente teve lá em março, né? A gente teve uma crescente aí de 36% em relação a maio. Então, a gente veio crescendo, né, a quantidade de pessoas buscando imóveis, né? E aí a gente vai falar daqui a pouco da especificidade dessa busca, mas tem algumas buscas um pouco mais específicas que cresceram, né? Mas, em linhas gerais, os apartamentos continuam dominando a maioria das buscas dos clientes, né? Em relação ao fechamento da empresa, quando nós fechamos a empresa, e a Roseli falou muito bem sobre as visitas virtuais, a gente ainda continuou tendo cliente buscando a gente, né? Apesar da queda de 30%, os clientes ligavam e falavam, eu preciso fazer uma mudança num certo curto prazo ou médio prazo, mas eu não quero ir na casa de ninguém, né? Eu estou preocupado um pouco com o vírus, eu não quero sair na rua, até o decreto também da gente ficar em casa. E a gente fez uma mudança muito rápida na empresa, onde a gente colocou uma visita virtual para todos os imóveis, né? Não só os imóveis que tinham um proprietário dentro vendendo imóvel, onde ele estava se recusando a receber gente de fora, e aí ele mesmo fazia um vídeo ou fazia uma live com o cliente e o corretor juntos, né? Isso é muito legal, a interação acontecendo ao mesmo tempo, ele com o celular dele, uma coisa que a gente nem imaginava lá atrás, né? A gente tinha ideia de fazer as visitas virtuais, mas o proprietário fazer isso era um negócio, né, inimaginável, e a gente conseguiu fazer, né? E a gente sentiu aí que, das visitas que nós fizemos, né, naturalmente, a visita presencial ela ficou aí na metade e a visita virtual começou a tomar um espaço que a gente não tinha, né? No mês de março não existia visita virtual.
o cliente queria ir no imóvel, né? O imóvel pronto que a gente não trabalha com lançamento, ele é um imóvel que o cliente quer ir lá, ele quer conhecer, ele quer rodar a região, ele quer conhecer o playground, ele quer conhecer o elevador, ele quer sentir o cheiro, ele quer ver a vista. Mas, nesse momento, a gente começou a ver que a tendência começou a ficar mais ou menos igual. Em maio, a mesma coisa. A visita virtual foi até um pouquinho mais do que a visita presencial, né? E a crescente agora em junho da busca de cliente, naturalmente a visita presencial superou de novo a visita digital. Então, essa sensação nossa, esse sentimento traduzido em números aqui para vocês, é de que o mercado realmente está voltando, né? A busca dos clientes aumentaram, a visita presencial aumentou, o cliente pedindo para a gente, olha, agora eu não quero mais o vídeo, eu quero ir lá. Você já me mandou o vídeo, eu gostei. E também é um pouco o que a Roseli falou, os prédios também se prepararam, né, para esse momento. Então, já existem regras para fazer visita. O corretor e o cliente precisa ir com álcool em gel, precisa ir com máscara, precisa ir com proteção de pé, e a gente vai super preparado para isso, né? Nosso time de vendas está completamente municiado de ferramentas para fazer visita com toda a segurança do mundo. Então, esse é um cenário muito importante e muito animador para a gente, né? A gente está sentindo que as coisas começaram a movimentar. Tivemos já um mês muito legal agora de junho, um mês interessante, e julho está começando também a dar um sinal de que vai ser muito melhor do que os últimos 3 meses. Isso traz para a gente uma sensação de que as coisas estão voltando, né? Isso que mais importa agora é a gente passar para, não só para o consumidor, para o cliente que está aí assistindo, ou para o corretor, é que a gente que tem uma quantidade de estoque muito alta, tem uma capilaridade de regiões aqui em São Paulo muito grande, a gente consegue ver que a crescente começou em todos os bairros, né? Existe uma demanda reprimida que ficou segura aí nos últimos 3 meses, mas agora que todo mundo entendeu como se precaver e precisa fazer essa mudança, está sentindo essa necessidade de tanto ficar em casa, falou, poxa, eu estava esperando para fazer a mudança, agora que eu estou sentindo que o espaço está pequeno, agora que eu quero ir morar numa casa, eu quero morar num apartamento maior, eu posso ir fazer visita e posso ir com segurança, e for procurar uma empresa que tem estrutura para isso, né? E a gente está aqui para dar toda a estrutura para o cliente, é uma empresa de 65 anos, que tem todo um nome aí no mercado imobiliário, e a gente está pronto para receber qualquer cliente aqui. Legal, Igor. Bom ouvir essas notícias estimuladoras, na verdade, estimulantes, né? Na verdade, a gente fica animado aqui com as boas novas desse movimento de retomada. Mas a gente já tem aqui um monte de perguntas chegando. Roseli, eu vou começar por você. O pessoal está questionando a respeito da visita virtual. Nós já tínhamos em nosso cadastro muitos imóveis, né, disponíveis para locação. Queria entender quantos imóveis a gente tem hoje disponíveis para locação e como é que vão ser tratados os casos em que ainda não estão disponíveis as visitas virtuais. Como é que vocês vão começar a trabalhar com isso? Dá para usar essa ideia do Igor, do próprio proprietário fazer? A gente tem condição de fazer a visita 360 em todos eles? Serve para o residencial e para o comercial? Como é que vocês têm pensado a estratégia para dar conta dessa gama imensa de imóveis que tem aí à disposição? Ótimo, Moira. Obrigada pela pergunta, bem interessante. Então, a visita ao imóvel, o Tour 360 graus, é um trabalho que a gente está colocando agora, né? Então, os imóveis que, pouco antes, começamos em dezembro do ano passado a colocar o Tour 360 nos imóveis, e todos os imóveis captados, a partir de então, a gente está colocando o Tour 360, porém, com a pandemia, a gente teve um pouco de dificuldade, né, Moira, de entrar nos prédios e tudo mais. Então, a gente está, à medida que vai conseguindo, a gente vai colocando. Então, não são todos ainda que temos. A gente tem uma carteira de milhares de imóveis de locação, a gente tem em torno de 7.000 imóveis para alugar, tá? Entre comercial, residencial, e a nossa carteira está crescendo a cada dia, até porque a gente teve uma diminuição, o mercado todo caiu o número de locações, então isso tem uma tendência de ter mais imóveis para alugar. Isso é uma oportunidade para os inquilinos, né? De poder optar por imóveis, né? E a visita, através do Tour 360, ela está equivalendo como se fosse uma visita pessoal. Então, a gente sente que os clientes estão valorizando isso. Mas não só o Tour 360, como também essa visita que o nosso profissional vai ao imóvel,
filma o imóvel e encaminha para o cliente. Isso também é um modo dele, sem sair de casa, no conforto da casa dele, ele poder ter uma noção do imóvel. E também tem visitas que a gente, no mesmo instante que está mostrando o imóvel, né, que a gente está filmando o imóvel, o cliente vai falando, me mostra a porta, me mostra a cozinha, me mostra a varanda, né, que é uma visita que o cliente, lá onde ele estiver, no conforto do trabalho dele, na casa dele, ele vai conduzindo o que ele valoriza mais no imóvel, que ele quer enxergar ali. Então, assim, essa visita virtual, vamos assim dizer, ela tem sido muito procurada e aceita, mas o que eu tenho visto é na hora de alugar de fato, a pessoa vai, como a visita definitiva é a pessoal, onde ele define realmente se aquele imóvel está dentro daquilo, da expectativa dele e fecha o negócio. Ótimo, Roseli. Agora eu vou dirigir uma para o Igor. Igor, sempre o brasileiro, né, ele é muito arraigado com a história do tijolo, né? Sempre se disse que o imóvel é uma moeda forte. Você falou aqui de oportunidades, de movimentações, as pessoas que procuram agora mais espaço por conta do home office. Aí na sua fala inicial você falou bastante coisa nestes termos. Mas pensando mesmo em investimento imobiliário, o que você sente agora, neste momento, com juro, em relação a juros, a outros investimentos? Como é que você considera o imóvel agora? É momento de comprar? Como é que você está pensando isso? Conta para mim. Moira, eu sou da área de vendas, né? E eu vou sempre falar que tá um momento muito bom para comprar, né? Mas se você for analisar e trouxer os dados de mercado para corroborar aí com um pouco da minha opinião, a gente viu uma movimentação do governo muito forte, do Banco Central, com a redução da taxa de juros da Selic, né? A gente nunca teve uma taxa tão baixa de 2,25, né? Então, essa redução veio gradativa, né, ao longo desses meses, desses anos, que fazem com que o mercado se anime muito, né? Porque você deixar um dinheiro parado na poupança, que rende 70% da Selic, que é a TR, mais ou menos isso, você está desperdiçando ali um dinheiro que você poderia estar reinvestindo em algum outro lugar e buscando uma rentabilidade um pouco melhor, de você comprar um apartamento que você consegue comercializar para locação, deixar ele alugado. Acredito que a Roseli vai falar um pouco disso, de rentabilidade de locação, porque tem muito cliente nosso ligando para a gente, falando: pô, Igor, eu não quero deixar meu dinheiro parado, eu tive uma queda, é muito arriscado deixar o dinheiro parado hoje em fundo de investimento, em bolsa, fundo de investimento, alguns não estão nem rendendo o que rendia antes. Então o cara fala: pô, será que tem algum investimento que eu posso fazer, algum imóvel que eu possa comprar? E, na verdade, o imóvel sempre foi uma moeda forte, como você falou. Primeiro, o brasileiro tem o sonho da casa própria, né? Começa por aí. E segundo, além do sonho da casa própria, você pega historicamente no mercado, e são dados abertos aí do FIPZAP e do Secov, nos últimos 10 anos, os imóveis só fizeram valorizar. Se você pegar aqui em São Paulo, nos últimos 10 anos não teve um ano que não valorizou o imóvel. Com certeza, os últimos 6 anos atrás, o imóvel valorizava de uma forma que a gente não esperava, né? 15, 17, 25%. Nos últimos 3 anos ficou na faixa de 2, 1,5%. Esse ano já está em 2%, 1,5%, pelo último indicador que a gente viu do Secov, né? Então, assim, não deixa de ser uma moeda forte, né? Não deixa de ser um investimento que provavelmente não vai ter desvalorização, não tem risco, né? O risco é muito pequeno, né? E aí você precisa também realmente de uma assessoria para te assessorar, para você também não fazer uma compra aí que tem risco e depois falar: olha, o Igor falou que não tem risco, né? E você comprou um imóvel que não esteja com a documentação certa, você comprou um imóvel que você não consiga fazer uma comercialização depois com valorização, ou que você não consiga, se você comprar ele para fazer investimento, que você não consiga alugar e ter retorno sobre o investimento, né? Mas, assim, é sempre um lugar, é sempre um abrigo, é sempre um ninho você conseguir diversificar seu investimento, né? Então, se você conseguir colocar seu dinheiro em algum lugar, em algum banco, em algum investimento, mas também conseguir comprar um imóvel nesse momento, eu acho que é sempre muito bom, é moeda forte, é garantia, né? Se você comprar, em alguns bairros de São Paulo, você compra e você tem uma valorização acima da média do mercado, ou seja, você pode alugar, você pode ir morar e você pode depois, inclusive, vender com uma valorização, né? Então, eu acho que é um momento ideal, um momento muito bom. As taxas estão ótimas. Com a redução da taxa de juros, os bancos estão acompanhando. Isso é muito legal. A gente viu alguns bancos aí chegando a uma taxa mínima de financiamento imobiliário de 6,99.
é assim, é fantástico, né? A gente até orienta para alguns clientes que não querem desinvestir o dinheiro de algum outro investimento que está muito bom a rentabilidade, que ele pega o financiamento, porque está barato o financiamento. A gente nunca teve uma taxa dessa antes, né? Então, se ele quiser fazer isso, dá para fazer, inclusive dá para buscar um investimento que ele consiga fazer um pagamento de uma parcela pequena, uma parcela próxima de uma locação que ele paga. Então, assim, tem N possibilidades, né? O mercado está aberto, os preços não estão caindo, a gente não sentiu ainda uma queda de preços. Provavelmente alguém pode perguntar isso no grupo aí, está caindo o preço, está aumentando o preço. A gente não conseguiu sentir ainda, é muito pouco tempo, né? Tem uma demanda reprimida de comprador, tem muito vendedor que já queria vender os imóveis, mas existe sim, eu sempre falei isso nos últimos 2 anos, uma abertura muito grande para a gente conseguir negociar, porque o vendedor e o comprador eles estão afim de fazer negociação. A imobiliária está aqui para fazer uma intermediação. É difícil, quando os dois querem, o negócio não fechar. É raro. A gente dificilmente perde um negócio aqui, porque, poxa, a gente entende, é difícil procurar um imóvel, quando você acha, você ama, o vendedor está querendo vender e a gente está ali no meio para conseguir fazer com que seja uma operação de ganha, 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 onde todo mundo ganha, né? Às vezes um perde um pouco aqui, mas no final das contas todo mundo sai feliz, né? É isso que importa. Obrigada, Igor. E pensando nessa sua linha de investimento, porque daí a pergunta vai para você, Roseli, eu vou reunir uma dúvida que é minha com uma dúvida que uma pessoa colocou aqui no nosso chat, no nosso Q&A. Vale a pena comprar com o Igor para alugar com você depois? Como é que está a questão dos valores das locações? Qual é a sua previsão para o futuro? Já teve um impacto em desvalorização? Em relação a outros investimentos, como é que está o aluguel? Eu queria ouvir você um pouquinho sobre toda essa dinâmica. Vou contar um segredo para todo mundo. O segredo é o seguinte: rendimentos de aluguel volta a ser muito, muito atraente. Olha só que bacana. Por que ele volta a ser muito atraente? Porque com a taxa de Selic, que está bem baixa, 2,5% ao ano, o rendimento do aluguel se destacou. Então, com aplicações de CDI, CDB, poupança, enfim, todos esses investimentos, o rendimento de aluguel se destacou e dando um resultado, uma rentabilidade, um resultado na alocação em torno de 5% ao ano. Então, se fizer essas contas, vão perceber que vale muito a pena, né? Você investir em locação de imóvel para aluguel. Lógico, com muito cuidado, porque precisa pegar uma consultoria nesse sentido, porque tem imóvel que ele não é tão indicado para locação, porque são imóveis menos procurados, não tem tantos clientes. Então, busque sempre uma consultoria imobiliária, busque a Lelo, né, para essa consultoria imobiliária, para que você faça um excelente negócio e tenha um investimento com um bom resultado, uma boa rentabilidade. Então, o rendimento de aluguel também voltou a ser um destaque para os investidores. Eles começaram a enxergar um momento super favorável, né? Porque superou aí muitos investimentos em renda fixa e etc. Tá bom? Respondeu a pergunta? Só um complemento, e em relação aos preços dos aluguéis, você sente alguma queda? Vocês sentiram algum impacto por conta da pandemia? O mundo do residencial é igual ao do comercial? Tem bastante gente perguntando sobre isso, Roseli, só em complemento. Ok. Não teve, por enquanto não teve nenhuma movimentação de preços, os preços estão estabilizados. Agora, lógico que de acordo com o que vai evoluir a pandemia, pode acontecer alguns ajustes, né, em preços. No residencial, eu não acredito que tenha nenhum ajuste para baixo, porque o residencial as pessoas estão usando o imóvel plenamente, né? Porque agora, mais do que nunca, as pessoas precisam da moradia, né? Estão querendo, a gente usa o dia inteiro, tem muita gente em home office, as famílias, então o imóvel, a residência está sendo super bem valorizada. Agora, o comercial, a gente vê que vai sofrer transformações, essas transformações podem impactar um pouco no preço, mas nesse momento não dá para se falar nada nesse sentido, tá?
É importante fazer essa dissociação entre preço e as negociações, né, Roseli? Porque as negociações é um ponto temporário para atravessar o momento de pandemia, né? Os diferimentos, as isenções, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas isso não modifica o preço para o futuro de uma maneira perene, né? Isso a gente vai ter que ver lá na frente, né? Com certeza, Moira, você tocou num ponto muito importante, porque no momento quando aconteceu a pandemia, a quarentena, afetando os negócios, a renda das pessoas, houveram muitas negociações, né? Porém, essas negociações vêm diminuindo a cada dia, porque as pessoas estão se retomando na sua rotina de trabalho, nos seus negócios, então as coisas vêm se normalizando aos poucos. E a gente vê o movimento de quem está alugando agora não está pensando em fazer alguma negociação, desconto e tudo mais. Está pensando em alugar um imóvel porque vai para um imóvel maior, porque quer um imóvel com um escritório, porque quer morar numa casa que tenha quintal para os filhos e está evoluindo. Então, está em plena evolução a locação, né, residencial. A comercial, a gente também está sentindo pessoas alugando imóvel ou porque quer economizar um pouco, ou porque quer um imóvel diferente, e vai sofrer transformações. Então, assim, a área de locação, ela é uma área que possibilita as pessoas de fazer mudanças fáceis para qualquer objetivo, né? Seja para ampliar o seu negócio, seja para diminuir a sua despesa, para todos os sentidos. Obrigada, Roseli. Igor, agora é com você. Tem uma pergunta específica para você. Se você considera que a migração das famílias para longe dos grandes centros vai de fato acontecer, porque eles estão buscando uma melhor qualidade de vida, um pouco na linha do que a Roseli estava falando agora. Agora as pessoas se deram conta de que o sol é muito importante, que ter uma área aberta é relevante. A gente também aprendeu a lidar, como a gente está fazendo aqui, com distanciamento, né? As pessoas estão trabalhando bem remotamente, tiveram aprendizados nesse sentido e talvez isso seja mantido por algum período. Então, e o custo de vida mais baixo. É uma tendência a ser explorada? A Lelo vai explorar essa tendência em outras regiões, assim, próximas de São Paulo, mas não no grande centro? Tem uma pergunta aí específica do Fabrício para você. Você sabe que eu fiquei curioso aqui que você falou das perguntas, eu fui lá ver, tem muita pergunta legal aí, né? Que eu ia tentar responder todo mundo, porque eu faço questão, né? Até respondendo uma pessoa aí do Paulo Guedes, daqui a pouco eu responder ele falando que nunca tem uma orientação, assim, do que é o investimento imobiliário, né? E é um pouco disso, né? Eu faço questão de responder. Primeiro, realmente existe uma tendência, né? A gente não é uma tendência comprovada, é uma sinalização, tem alguns sinais de que existe uma movimentação para o interior ou algumas cidades mais próximas, em virtude de algumas empresas já terem decidido mudar a estrutura de trabalho delas, né? Não são todas, a gente tem visto algumas grandes, falando, olha, a gente decidiu não trabalhar esse ano, home office o ano inteiro, e aí as pessoas estão falando, bom, agora que vai ter home office o ano inteiro, talvez dê para eu me mudar, eu vou para uma cidade mais próxima. Existe sim essa tendência, né? Mas o que a gente está vendo aqui internamente em São Paulo é que a tendência está para aumentar o apartamento ou ir para uma casa. Isso daí está começando a acontecer. Legal, a gente teve recente um cliente lá do ABC que ele morava no apartamento e saiu do apartamento, foi para uma cobertura, né? E colocou inclusive o apartamento dele no negócio. E a gente perguntou para ele por que ele fez essa movimentação. Ele falou, eu já queria fazer, né? Mas com o dia a dia do trabalho, eu não conseguia, criança, não sei o que, eu saía cedo de casa. E agora que eu estou em casa e estou sentindo realmente cada vez mais que o negócio está apertando. Ficou pequeno o apartamento para mim. Eu já sabia, só não tinha tempo. E agora eu estou fazendo isso. A gente tem uma cliente, ou algumas outras clientes que se mudaram para casas, e aí as casas diversas, tá? A gente sempre teve um pouco de restrição para casas que eram fora de condomínio, por causa da segurança e tal. As pessoas estão querendo casa fora de condomínio, dentro de condomínio, as pessoas estão abrindo mão de algumas questões que sempre foram culturais por conta do momento, né? A pessoa quer ter espaço, né? Então, a gente está sentindo isso. Em relação ao interior, o interior está acontecendo realmente, né? Tem vários clientes nossos que estão indo morar em Indaiatuba, em Itu, Itupeva, mas não é ainda uma tendência formal, tá? Eu não posso dizer que é uma tendência formal, mas existe sim uma movimentação, alguns sinais. O sinal mais forte a gente tem sentido uma demanda por casa, tá? A gente tem sentido, isso não quer dizer que alterou o preço, muito pelo contrário, as casas sempre tiveram um pouco abaixo na demanda de busca de comprador do que os apartamentos sempre lideraram na frente,
e agora existe um mercado de casa que a gente está tentando aproveitar da melhor forma. Mais importante, e eu já vou até responder uma pessoa que perguntou aí, que está tentando vender um apartamento com a gente, está na Vila Mascote tentando responder, eu vou responder com esse discurso meu. O mais importante é a gente conseguir encaixar o preço. Não é a Lelo que vende, não é a outra imobiliária que vende, o corretor que vende. O importante é o trabalho todo estar bem feito. A foto tem que estar muito legal, então a preocupação do proprietário em anunciar o imóvel dele, pode ter uma consultoria ou não, mas ele precisa ter o apartamento arrumado, a casa arrumada, fazer umas fotos boas. O preço é imprescindível, porque se seu preço está mal encaixado, está errado, você vai ficar aí 1, 2, 5, 6 anos sem vender imóvel, realmente, né? Precisa estar em todos os canais possíveis de impactar um cliente. Se o cara for no portal, tem que estar lá. Se tiver uma placa, o cara vem lá. Você precisa ter um pouco disso. E precisa estar sempre falando com alguém especializado, né? Olha, eu estou aqui, fiz tudo que você falou, não consegui vender, o que é que eu faço para vender? É importante encaixar o preço, porque preço e as visitas são super importantes no processo de venda. E quem dita a venda do imóvel é sempre o mercado. Para locação é a mesma coisa. Não somos nós que... A gente é meio, a gente faz parte, né, de indicar o imóvel ou direcionar o imóvel, mas quem vai fechar sempre é o mercado, né? É o preço que está encaixado. Eu vou emendar nesse seu raciocínio, Igor, só para você mesmo, para continuar nele, para a gente dar sequência no raciocínio que já está colocado, uma pergunta da Flávia. Ela coloca aqui que ela lê um artigo que alguns empreendimentos estão realizando alterações em sua infraestrutura, transformando o salão de jogos em home office, ampliando outras áreas, para despertar maior interesse, tanto para venda como a locação. A par do preço, que você colocou aqui que o preço certo ajuda, mas você acha que esse tipo de estratégia também vale? Você tem visto isso acontecer? De novo, não é uma tendência formal. Eu tenho visto em poucos prédios ainda, porque está todo mundo ainda tentando entender o momento. Então, alguns poucos prédios que tem um síndico, né, e tem uma comissão lá com um pouco mais de sapiência, inteligência, para pegar a situação de alguns espaços do prédio que estão fechados e fazer desse espaço um home office, né? Mas é muito pouco, 1, 2, 3 prédios em algumas regiões específicas, né? Eu acho que está todo mundo tentando entender. A maioria dos prédios fecharam, né? As áreas de lazer, academia e tudo mais, e agora está tentando entender como é que reabre, vai remarcar, vai ter que fazer agendamento de horário para usar academia, usar outras horas, e talvez pegue o salão de festa e abra para o home office, né? É uma estratégia boa. Isso não quer dizer que influencia no preço ou não, né? É só uma estratégia interessante, que o cara pode chegar lá e falar, olha aqui, o prédio, isso quer dizer que o condomínio também é um condomínio que está se antecipando às questões do mercado. Tem condomínio que você chega e o cara não faz ideia do que está acontecendo, né? O cara proíbe a nossa entrada, mesmo com toda a segurança do mundo, com luva, com gel, com tudo, o cara fala, não pode usar nada, não pode fazer nada. Então, assim, depende muito do que você está querendo, né? O importante é você ver que o condomínio está se colocando à disposição para fazer isso. Agora, interferir em preço ou dizer que vai vender mais rápido por causa que ele está usando essas áreas para fazer home office, aí já é uma questão que eu acho que não é o momento ainda para falar isso. Tá ótimo. Aliás, nesse aspecto do condomínio, eu vou fazer uma propaganda à parte aqui, porque nós temos tanto um guia de reabertura da própria nossa área condominial, que ficou fantástico, e foi feito junto com a Universidade de São Carlos, tá? Inclusive nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, se procurando lá na Lelo Condomínios vão encontrar, e é um guia que explica exatamente o que pode, o que não pode, como cuidar dessa questão da reabertura. E a gente também tem o guia do próprio Secov, de São Paulo, lá no site do Secov, que também foi pensado, e que ele trata dessa questão das visitas, que tanto as visitas quanto as mudanças agora não tem mais razão delas não serem permitidas nos condomínios, e que tem como elas acontecerem de maneira muito segura, Igor, com toda a questão do distanciamento social, com tudo aquilo, com muita responsabilidade para que isso tudo, para que a gente tenha essa volta da movimentação, como você colocou, depois de 100 dias, todo mundo já tem essa necessidade de retomar a vida, ainda que neste novo normal, né? Mas, Roseli, a gente tem aqui um depoimento junto com uma pergunta e eu quero fazer a leitura, até porque tem um elogio a uma das nossas colaboradoras. O Roger diz que é proprietário da Lelo há mais de 20 anos e ele acha o atendimento da Fabiola excelente, da filial Parque da Moca. E a dúvida dele é a seguinte... com a economia em queda, né, porque a gente sente ainda que tem esse processo de retomada,
ele vai ser gradativo, a gente sabe que não vai voltar tudo de vez, né? O potencial econômico das pessoas cai um pouco, ele coloca aqui que cai drasticamente com a entrega de imóveis e até aquela questão das negociações severas. A gente sabe aqui que a Lelo já negociou mais de 12 milhões de reais em valores de aluguel, isso está inclusive nas revistas, é público, enfim, a gente já falou bastante sobre isso, a gente fez uma live só sobre isso, né? Os economistas afirmam que o pior da crise é a chamada ressaca, ou seja, o pós-crise. Como vocês avaliam o cenário de locação daqui para frente? Certo. Roger, muito obrigado pela sua avaliação e pelo elogio aí. Eu parabenizo a Fabiola por todo o trabalho, viu? A gente agradece muito a você por ser cliente nosso de tanto tempo aí, né? Com relação a essa situação, a gente percebe o seguinte, que a questão dessas negociações, elas estão acontecendo para os clientes que tiveram impacto financeiro, ou seja, eles tiveram uma diminuição da renda ou de faturamento. O restante dos clientes, que não são 100% dos clientes, a alocação continua normal. A gente tem vários clientes que não teve negociação alguma, porque são clientes, tem algumas áreas até que cresceram os seus negócios diante da pandemia, né? Então, a gente tem que separar isso, porque só algumas pessoas tiveram uma diminuição de renda e de faturamento. O que vai acontecer? Vai acontecer uma transformação, na minha opinião. Essa ressaca aí que deve acontecer, a gente vê que o home office está tirando muitas pessoas de trabalhar dentro da empresa, trabalhando em casa. Então, as empresas vão passar por um período de adaptação. Essa adaptação vai sentir como que o cliente vai querer ser atendido, se ele de fato não precisa ter um espaço para atendimento ou um espaço para reunião. Então, a gente ainda não sabe muito bem como vai ser esses impactos e como as empresas vão se adaptar. Uma coisa as empresas, uma coisa é o residencial. O residencial ele vai continuar normalmente. As pessoas quem está com mais dificuldade vai alugar um imóvel menor, outros vão alugar um imóvel maior porque estão precisando. Então, as coisas vão acontecer normalmente no residencial, com mudanças, cada um dentro das suas condições. E no comercial, terão mudanças. A gente, analisando um pouco o que aconteceu esses meses, a gente imaginava, não vai ser difícil alugar um imóvel de valor alto. E a gente alugou imóveis de valor alto porque as pessoas estavam pagando aluguéis mais altos ainda e foram para um aluguel menor. Então, vai ter essa movimentação. Então, os imóveis serão ocupados, mas sempre de acordo com as tendências das empresas, do que a empresa vai fazer. Então, nós vamos ter um período de adaptação realmente, viu, Roger? Aí agora eu quero pôr uma pergunta que eu acho que cabe para os dois. Tem uma demanda aqui que a gente recebeu, acho que foi, vou até ver, daqui a pouco eu falo, aqui, espera só um pouquinho, vou colocar, o Paulo Gomes, ele nos questiona se a gente já fechou negócios 100% virtuais, digitais, né? A jornada do começo ao fim. E aí eu quero ouvir você, Roseli, e depois, na sequência, o Igor sobre compra e venda, para saber se... E na compra e venda também é possível, né? E a gente entender um pouco melhor esse trabalho à distância, né? Porque eu brinco que não é que... ele só é remoto, mas eu quero ouvir vocês sobre esse processo totalmente digital. Já assim, nós já fechamos negócios sem o cliente ir até o imóvel, só olhando as fotos, olhando o tour e fechando o negócio, assinando o contrato. E assim, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Porque quando ele vai presencialmente, a gente fica preocupado se ele vai ter a mesma sensação das visitas, né? Mas essas pessoas estavam tão decididas com relação ao imóvel que fechou o imóvel, a locação. Normalmente nós não tivemos nenhum problema nesse sentido. Mas o que eu posso dizer a vocês no meu depoimento, que essas pessoas que fecharam dessa forma, elas conhecem um pouco melhor o prédio, sabe? Conhecem melhor a região, porque se a pessoa tem muita dúvida da região, do prédio,
como que é o condomínio, as pessoas têm uma tendência de precisar realmente visitar. Então, todas as pessoas que fecharam com a gente, elas conheciam um pouquinho melhor para sentir essa segurança de fechar o negócio. E eu acho que o que cabe aqui também dizer, né, Roseli, que a gente já tem alguma experiência nas vistorias digitais, eu acho que já faz mais de 8 anos que a gente está trabalhando com elas, né, bastante tempo, e nos contratos eletrônicos já são 4 anos. Como é que está essa movimentação em termos de contratos eletrônicos? Teve uma transformação digital nesse período? Porque, assim, você falou muito do fechamento da visita, né? Mas como você falou, assina o contrato, assina como, se é à distância? Conta pra gente um pouco. Muito bom você ter comentado isso, viu? Porque, assim, as pessoas falam, nossa, mas como que pode acontecer toda a jornada de alugar um imóvel de forma digital? E pode, até a assinatura. Porque a assinatura a gente faz eletronicamente. Então, a pessoa, no seu smartphone, aonde ela estiver, ela vai assinar. Ela pode estar nos Estados Unidos, ela pode... Eu teve um contrato que foi assinado, o cliente estava num cruzeiro em alto mar. E ele assinou o contrato normalmente e tudo aconteceu e é simultâneo, né? No mesmo momento, assinam todas as pessoas, todas as partes da locação. Então, toda essa jornada, devido à tecnologia, né? Se a gente não tivesse essa tecnologia, nós não conseguiríamos isso. Mas hoje, a Lelo, com todo esse trabalho que tem dentro da tecnologia, a gente consegue fazer todo um processo de locação totalmente digital, do início, do primeiro passo, né, que desde a busca do imóvel, marcação de visita, enviar documentação, a parte contratual, assinatura de contrato, tudo isso muito fácil, sem precisar sair da sua casa, só para fazer a mudança. E é interessante, né, Roseli, que com a pandemia, você tem um legado que a pandemia vai deixar, essa questão da transformação. Porque, por exemplo, na nossa área de locação, a gente lidava com 74% dos contratos eletrônicos, né, feitos de maneira eletrônica, e nós evoluímos nesse período da pandemia para 94%, né? É um número super interessante, porque é quase 100% dos negócios todos digitais, né? Loira, eu acho que esse mês de julho a gente chega a 100%, porque assim, as pessoas estão descobrindo que é seguro, sabe? Tudo hoje é digital, né? Hoje, para você fazer qualquer coisa, você vai mandar uma declaração de imposto de renda, aí você não vai lá na Receita Federal, é tudo digitalmente, né? Então, tem um peso isso, e as pessoas estão confiando nesse processo de assinar digitalmente. E olha, eu vou dizer uma coisa, na nossa experiência, a gente sente que é muito mais seguro do que qualquer outro tipo de assinatura, de reconhecimento em cartório, é muito seguro e é um serviço que não tem burocracia, não tem custo para o cliente, muito mais fácil. Igor, agora eu quero te obrigada, Roseli, agora eu quero te ouvir, porque assim, na locação as pessoas ouviram falar durante o período, já era uma coisa que a gente estava fazendo, as pessoas parecem que aderem com um pouco mais de facilidade. Agora, a compra e venda, como você colocou, é a moeda forte, as pessoas têm aquele... A grande maior parte das pessoas compra um imóvel durante a vida toda, né? Para aquela coisa de ter a casa própria e tal. Como é que lidar com isso no mundo eletrônico? Já tem confiança, já tem estabilidade? Isso funciona para compra e venda? Olha, realmente são movimentos diferentes, né? A locação, o valor envolvido é muito menor que um compra e venda, né? E você troca de apartamentos alugados muito mais vezes e com muito mais facilidade, né? O processo no compra e venda também começou algum tempo atrás, né? A gente aqui na Lelo já faz um atendimento dos clientes todos virtuais, a gente atende 12 horas ininterruptas, 7 dias por semana, fala com o cliente muito rápido, marca uma visita em menos de 3 minutos. E aí a gente começou a fazer acompanhamento das visitas também, todas virtuais. Então, eu mostrei mais cedo aí o gráfico, quase 50% das nossas visitas nos últimos 2 meses foram virtuais, né? Só que existe uma diferença muito grande. Nós não conseguimos ainda assinar um imóvel sem o cliente ir lá visitar o imóvel, né? A gente começa virtual, a gente inclusive faz a visita virtual, mas o cliente sempre fala, Igor, antes de eu assinar, eu preciso ir lá, eu preciso sentir o cheiro, eu preciso enxergar, eu preciso ver, eu preciso subir, sabe? Eu preciso sentir o clima, a energia. Talvez eu só compre esse imóvel a vida toda. E o valor envolvido é muito grande, né?
Então, você tem boa parte da jornada digital, né? Fora essa parte aqui, que é uma visita presencial, né? E depois disso, tudo volta a ser digital de novo, né? Então, aqui na Alelo também a gente faz os contratos de compra e venda eletrônicos. Hoje já é 50% do nosso negócio, a gente está num processo de adequação e até do próprio cliente conhecer um pouco mais desse processo, sentir segurança nisso. Então, 50% dos nossos contratos são assinados eletronicamente, 50% são fisicamente, né? Os clientes se encontram de alguma forma ou assinam nas suas residências. E a gente agora, no mês passado, a gente conseguiu chegar aí num movimento muito maior. Nós fomos a primeira imobiliária do Brasil a fazer uma escritura eletrônica, né? Ou seja, a gente fazia o contrato eletrônico, mas chegava no cartório para fazer a escritura, tinha que ter esse movimento lá de ir no cartório, mas com a pandemia, né, veio um provimento que autorizou os cartórios a fazerem essas escrituras eletrônicas através de videoconferência. Então, nós pegamos um cartório parceiro, né, sentamos, estudamos todo o processo, tem algumas plataformas, precisa tirar certificado digital, a gente instrui o cliente, orienta o cliente, inclusive faz junto com ele esse processo de certificado digital, e ele não precisa mais ir no cartório, né? Nós fomos a primeira empresa a fazer isso, e a partir disso a gente já fez mais de 20 contratos assim, mais de 20 escrituras, e a gente não para de fazer. A gente sabe que vai ser uma tendência muito grande, tanto a visita digital, a visita presencial, a assinatura do contrato eletrônico e agora a escritura. O cliente não vai precisar mais ir no cartório formalmente para fazer a escritura. Se o cartório tiver disponibilidade e tiver infraestrutura para fazer isso e o cliente também tiver uma assessoria de imobiliária, isso vai acontecer eletronicamente. A primeira escritura eletrônica nossa foi muito parecida com a da Roseli. O cliente estava em Presidente Prudente, o casal estava aqui em São Paulo e eles fizeram a escritura, fizeram junto com o cartório, a conferência, né, via teleconferência, videoconferência, e a escritura aconteceu naturalmente e tudo deu muito certo. E depois disso a gente teve vários cases, né, porque isso lhe dá uma mobilidade absurda. Como a Roseli falou, agora você pode fazer contratos no mundo todo, não necessariamente fisicamente você precisa estar aqui, né? A gente tem uma cliente que estava no Peru, ela tinha saído daqui para fazer uma visita à família lá e o imóvel dela está em processo de negociação. Ela assinou um contrato eletronicamente e na escritura ela ligou para a gente e falou: o aeroporto está fechado, eu não consigo sair daqui, infelizmente eu não vou conseguir aí passar para o nome da pessoa a escritura. E a gente fez essa escritura, ela lá no Peru e o cliente aqui, e tudo aconteceu e tudo na maior ordem, né, regular, sem problema nenhum. Então acho que isso é uma tendência natural. O Brasil inteiro vai começar a pegar isso e aí o processo vai ser muito mais rápido, né? A linha da jornada, na hora que você compra imóvel até passar para o seu nome, vai ser voando. Meu microfone estava fechado. Obrigada, Igor. Bom saber essa notícia da nossa primeira escritura, assim, nossa primeira jornada eletrônica, né, com a escritura eletrônica, até o registro eletrônico, de fato, é um diferencial. Eu acho que é um divisor de águas. Você tem toda a razão. É uma chance da gente espraiar. E é o tal do legado da transformação digital que, de fato, se tem uma coisa boa que a pandemia vai deixar para a gente, talvez seja esse, né? Eu tenho aqui uma pergunta que eu acho que nós três podemos responder em complemento. O Pedro está perguntando assim, olha, ele tem um imóvel alugado, mas gostaria de vender. Vocês acham que é um impeditivo para a venda ele estar alugado? Então, primeiro eu vou dar a resposta de advogada. E aí, depois, vocês dão a resposta das áreas, combinado? Então, assim, pela legislação, Pedro, não tem impeditivo nenhum. Você ter o seu imóvel alugado não tira ele da zona de comércio, não, de maneira nenhuma. Você sempre vai poder vender este imóvel. A única coisa é que se tiver uma cláusula de vigência, se for um imóvel comercial, uma cláusula de vigência registrada na matrícula, quem comprar tem que respeitar o prazo do contrato, mas de maneira nenhuma tira este contrato da possibilidade de venda, tá? E se não tiver esse registro do contrato na matrícula, a pessoa que adquiriu o imóvel tem 90 dias para pedir, para denunciar essa locação, dizer que não quer esse contrato e dando mais o prazo de 90 dias para que o locatário desocupe voluntariamente, senão é cabível uma medida, uma ação de despejo nesse caso. Mas isso é a parte burocrática, técnica do advogado. Agora eu quero saber em termos de negócio mesmo, ter um locatário lá no imóvel dificulta a venda, Igor?
Olha, se não tiver alinhado com ele, dificulta, né? O importante é sempre estar alinhado, né? A gente sempre teve muita dificuldade com essa falta de alinhamento, né? Então, até a preferência de compra, normalmente se dá preferência de compra para quem está lá dentro do inquilino, né? O importante é você saber se o seu inquilino quer fazer a compra do seu imóvel. Naturalmente, ele já conhece, já está adaptado e facilmente ele quer fazer isso. Então, a gente vê uma movimentação muito grande disso acontecer na Lelo aqui, até porque a gente tem uma administração muito forte de aluguel. Então, normalmente, o inquilino ou o proprietário liga para a gente e fala, olha, já quer comprar um imóvel e tal. Agora, quando não está alinhado, é ruim. Porque aí você marca uma visita, aí o inquilino fala que não pode receber, ele começa a trocar o horário. A gente teve vários casos ruins, assim, de na visita o inquilino começar a falar mal do prédio, né? Porque ele quer derrubar a venda, porque você não alinhou com ele que você vai vender o imóvel, né? Então, não pode ser uma surpresa. É bom você conversar, cara, estou querendo vender, você quer comprar? Não, não quero comprar, então tá bom, eu vou colocar a venda, queria que você tivesse a disponibilidade aí de receber as pessoas, né? Aí você depende dele, da casa estar limpa, dele não falar nada, né? Mas assim, tem muito investidor que gosta. A gente tem algumas compras de imóveis aqui que tem investidor que nem quer ir nesses casos, né? Porque ele já vê, já faz a visita virtual, ele sabe que é para investimento, o imóvel está alugado e ele não quer tirar o cara lá de dentro. Então ele fala, vamos deixar aí que é renda. Agora, se ele quer morar, pode ser impeditivo. Mas se ele não quer morar, ele quer ter para renda, tá lindo para ele, porque a renda vai continuar, ele pega só o contrato para ver a vigência do contrato de locação, para ele saber quanto tempo a mais ele vai ter de renda em cima do valor que ele vai comprar, né? E a gente pode ajudar ele, porque a gente tem milhares de imóveis aqui que estão alugados e com certeza é um momento propício para fazer isso, né? Então, acho que tem que só alinhar muito bem. Se ele quer comprar para morar, é importante, se o comprador quer comprar para morar, é importante você que é proprietário alinhar com o inquilino para a visita ser bem sucedida, né? Agora, se o comprador quiser comprar para investimento, aí não precisa tanto alinhamento também. Roseli, agora eu quero te ouvir. Como é que trata essa questão da compra e venda? Quando o locatário está lá e aí o proprietário fala, bom, agora eu quero vender. Como é que lida com o locatário nessa hora, né? Aliás, emendando, fala disso e depois também fala na visão do locatário, porque eles também são muito importantes para a gente nesse negócio de locação, né? Eles são tão nossos clientes também quanto os locadores, né? É momento de alugar? Os locatários, você acha que é momento para eles para alugar? Já pode responder as duas coisas juntas. Primeiro com relação à venda. O proprietário pode vender o imóvel. Eu acho que assim, o proprietário, eu vejo que o proprietário e o inquilino é sempre uma relação muito bacana entre os dois, né? Super amigável. O inquilino tem que saber o que está acontecendo, como o Igor está falando. O proprietário pode contar, através da imobiliária, a gente pode entrar em contato com o inquilino, falar que o proprietário tem interesse na venda, verificar se o inquilino tem interesse em comprar, passar as condições para eles. E olha, sabe que muitas vezes dá negócio, sabe? E o proprietário fica super confortável, porque vender para o inquilino, ele já está no imóvel, né? É muito fácil esse fechamento de negócio. Então, é bem interessante. Agora, se o inquilino não tem condição, ele não tem interesse em comprar, alinhar com ele como que vai seguir os próximos passos. E isso acontece geralmente de uma maneira super tranquila, amigável. O inquilino se compromete a sair em tanto tempo, amigavelmente. E o melhor negócio é você fazer um bom acordo com ambas as partes, tá? E a gente pode ajudar muito nesse processo como imobiliária, tá? Aliás, Roseli, a gente tem mais outros 7.000 imóveis, né? Você falou à disposição para ele escolher e se mudar. É verdade, crescendo, né, Moira? São muitas oportunidades, né? E a segunda pergunta que você falou, desculpa. É interessante para o locatário alugar agora? Você acha que é momento dele buscar essa movimentação? Então, essa pergunta também é muito interessante, porque o que a gente percebe na locação? A gente está com um modismo, né, de locação, né, Moira? Você tem todo o mercado, as pessoas estão, a gente está ouvindo falar, as pessoas, os mais jovens estão preferindo alugar que comprar, mas na verdade eu vejo que para a pessoa alugar é o momento dela de vida. Quem aluga imóvel, geralmente ele está em transição na vida, ele não está muito bem definido. Então
São pessoas que estão separando ou que estão se emancipando, né, saindo da casa dos pais. Então, eles estão num momento de mudança de vida e não é momento de comprar imóvel, e sim de alugar imóvel, de fazer experiências, né, de morar próximo do trabalho, às vezes você está querendo investir no seu negócio e você, ao invés de você colocar esse dinheiro no teu capital, num imóvel, você pega esse dinheiro e coloca no teu negócio e aluga o imóvel. Então, existe perfil para compra e existe perfis que é para locação, de fato, né? Agora, não existe certo e errado. Existe aquilo que a pessoa, que vai atender a necessidade da pessoa, que vai deixá-la confortável e que vai fazer ela feliz naquele momento e que vai atender os objetivos de vida dela, tá? Então, é momento, quem quer alugar, é momento de alugar, quem quer comprar, é momento de comprar. Quero colocar aqui que vocês estão recebendo vários elogios aqui no nosso chat, viu? O pessoal está agradecendo muito as informações todas que nós estamos passando nessa noite. E a gente já passou aqui, já atingiu o nosso horário, que é de duração, que era mais ou menos de 1 hora. Então, eu queria passar a palavra para cada um de vocês, para que vocês dessem a sua mensagem final sobre o tema de hoje. Tem uma pergunta aqui, Roseli, aliás, 2 perguntas sobre negociação. Se você quiser falar um pouquinho de negociação ainda, como é que tá? Uma delas é que ele já deu o desconto e ele quer tirar o desconto em agosto. Se você já acha que é momento de tirar o desconto que ele deu para o locatário. Ou se ainda é o momento de renegociar esses aluguéis por mais algum tempo. Então, responde essas 2 e aí já deixa a sua saudação final, a sua despedida para o pessoal que está nos assistindo. Tá bom. Bom, eu não sei qual é o caso concreto, então, sempre quando tiver alguma questão aí envolvendo negociação, tem que se ver o caso concreto. Porque, assim, todo mundo é ser humano, todo mundo tem suas necessidades, cada um está vivendo essa pandemia e tendo suas dificuldades, e a gente não sabe qual a situação do outro. Então, eu diria para o proprietário que está vivendo essa situação, para que olhe para o seu inquilino, veja qual, se for comercial, qual ramo de atividade que ele tem, se esse inquilino foi fortemente impactado pela pandemia, se for residencial, às vezes esse profissional, às vezes ficou desempregado, ou coisas desse tipo. Então, olhe para a situação, para o caso concreto, para poder tomar alguma medida, tomar uma decisão em conjunto. Eu digo o seguinte, neste momento, a melhor coisa é fazer um bom acordo com o inquilino. Se ele precisa um pouco mais, se a situação dele é muito delicada, comprovadamente, né, conversando, analisando os fatos, flexibilizar é uma ótima opção. Por quê? Porque você vai ter um inquilino que é um inquilino bom, porque está no imóvel até agora e não estava dando problema antes da pandemia, é uma situação que a gente não escolheu, ele não deu causa a esse problema da pandemia, mas é uma situação que afetou a vida dele. Então, vamos entender e dosar aí e fazer um bom acordo com o inquilino, tá? Então, essa é a minha resposta. Então, e a gente está aqui pronto para ajudar e apoiar nessas negociações, tá? Essas negociações, né, Roseli? O que a gente tem percebido é que elas têm auxiliado muito, tanto na redução e não implica em aumento de inadimplência. A gente tinha até uma pergunta aqui sobre inadimplência, a gente percebeu que o volume de negociação ajudou muito e não ter um impacto forte nesse incremento de inadimplência. E mais do que isso, na manutenção do contrato, né? Não é só de entender, mas a relação locatícia é uma relação que é feita para durar, né? Então, a gente precisa pensar nessa prosperidade desses contratos, né? Em todas essas questões e talvez esse seu raciocínio todo que você colocou é muito importante neste aspecto, né? Mas para essas 2 pessoas que colocaram, eu vou dizer para que eles procurem as atendentes que costumam tratar com eles e nos busquem, que a gente pode ajudar um pouco mais, olhando o caso específico, concreto deles e auxiliando nessa análise geral, né, Roseli?
Com certeza, estamos aqui para atendê-lo e trazer a melhor solução possível para ambas as partes. Viu? É muito importante o proprietário, né, nesse momento, ter compreensão e o inquilino também. É uma situação difícil para todo mundo, né? E eu quero já encerrar, então, dizendo que foi muito bacana estar junto com todos vocês. Foi um bate-papo muito legal, enriquecendo cada dia mais o nosso conhecimento. E a gente está vivendo um novo momento. E é um momento que todos estamos aprendendo e todos temos que nos apoiar nesse momento diferente, né? Uma pandemia, assim, a gente nunca imaginou acontecer uma coisa como essa. Então, é um momento da gente apoiar todo mundo, entender o próximo e fazer o melhor por todos e que a relação locatícia de compra e venda seja as melhores possíveis para que todo mundo tenha o ganha-ganha, né, nessa jogada. Agradeço ao Moira, agradeço o Igor e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Muito obrigada, Roseli, pelas suas palavras, sua perseverança e seu otimismo de sempre. É sempre um prazer ver o otimismo da Roseli, que contagia a gente na empresa todos os dias. E agora eu queria ouvir de você, Igor, sua saudação final, a mensagem que você quer deixar para todo mundo que está nos ouvindo. Eu também queria agradecer aí, eu acho que as pessoas abriram mão aí um pouquinho da noite delas para ouvir as nossas palavras aqui, foram quase 200 pessoas. A empresa está aqui, a gente da área de vendas tem um time grande, lojas espalhadas toda São Paulo, então todo mundo que precisar de qualquer apoio, né? Eu vi alguns comentários aqui de orientação, poxa, queria uma consultoria para saber onde investir ou o que comprar. A gente tem um time super grande que a gente pode ajudar vocês em qualquer momento. Continua sendo muito propício comprar um imóvel. Eu acho que tem uma oportunidade aí, a economia está super sustentável para fazer isso, com bastante financiamento, com crédito baixo. Então, acho que está na hora realmente das pessoas começarem a olhar isso com outros olhos e ser realmente uma das grandes fontes aí, ou um dos grandes investimentos, né? Sair um pouco de tão falar da bolsa, sair um pouco de outras coisas e voltar aqui para o imóvel, que é a moeda forte, como a gente falou cedo, tá? Então, me coloco à disposição. Se precisarem, vocês podem contar comigo, com o time de vendas, estamos à disposição. Acho que o momento também é muito importante a gente falar dessa queda, dessa retomada. A gente sabe que está todo mundo passando por isso, e o mercado imobiliário não ia ficar fora disso, né? Mas eu acho que a gente deixou muito claro aqui que as oportunidades estão acontecendo, tanto na locação quanto venda, mas não fiquem querendo fazer isso sozinhos, sabe? Aproveitem a consultoria da empresa, que pode estar do lado de vocês e auxiliar vocês, e não necessariamente precisa comprar ou alugar com a empresa. A gente está aqui para orientar vocês e, na melhor hora, você fazer a aquisição, a locação de uma maneira simples, objetiva e que tenha realmente uma relação de ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando nesse processo, tá bom? Obrigado, foi ótimo. Tá? Conte com a gente na área de vendas sempre. Muito obrigada. Eu quero, em nome da Lela, agradecer o Igor, a Roseli, também todo mundo que ficou aqui até essa hora nos ouvindo. E também quero colocar que nós queremos pensar em outros momentos como esse. É muito legal estar próximo, comunicar, conversar, saber quais são as demandas. Então, se vocês tiverem sugestões de temas, se vocês quiserem que a gente trate de algum outro assunto, manda para a gente nos nossos contatos, nos nossos canais de atendimento com as pessoas que vocês já estão acostumadas a tratar, que eles remetem para a gente essas demandas. E a gente certamente vai fazer de tudo para atendê-las, né? Que o nosso foco certamente tá nisso, no atendimento dos nossos clientes. Enfim, boa noite e até a próxima. Obrigada pela atenção.